Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Como que vocês estão, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Irmãos e irmãs, você que é inscrito do canal, você que está chegando agora pela primeira vez no canal, que Deus abençoe a todos poderosamente, grandiosamente, gloriosamente, meus irmãos. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like aí para ajudar a espalharmos a palavra do Senhor. Vamos evangelizar enquanto é tempo, meus irmãos. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado, meus irmãos. É um privilégio ter vocês aqui comigo. É uma honra, meus irmãos, minhas irmãs, compartilharmos o reino do Senhor juntamente. Porque, meus irmãos, nós somos uma família em Cristo, né? Temos que se unir e assim carregarmos a nossa cruz, meus irmãos. Que maravilha! Quem está feliz com Deus? Você que está feliz com Deus, deixa aí no comentário a sua experiência com Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Meus irmãos e irmãs, eu vou trazer uma palavra hoje, né? No livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. Uma palavra aonde Deus ele usa Samuel para exortar o povo ao arrependimento. Que maravilha, né? Arrependimento é algo que nós desejamos cada dia buscar e se arrependermos, porque o tempo é chegado e agora é o momento que os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho certeza que através desta palavra o Senhor vai falar conosco, né? E após este lindo ensino, né, do arrependimento, vamos fazer uma breve oração, né? E meus irmãos e irmãs, por enquanto ainda não estou fazendo live porque a minha internet não é boa, meus irmãos. Aí não dá para fazer live, né? Fica travando, né? Mas vou tentar fazer live pelas madrugadas, né? Aí vai pegar bem a internet, aí dá para fazer. Mas por enquanto eu gravo o ensinamento, a palavra, né? E lanço no canal, né? Daí todos juntos podemos compartilhar e aprender da palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, não se preocupe não com o som externo aí, porque tá de dia ainda, né? Tem barulho, né? Mas vamos nos focar na palavra, né? Porque já é a última hora, né? Temos de se arrepender, temos de se consertar, de derramar lágrimas na presença do Senhor. Não importa se você caiu, não importa se você desanimou, não importa se você desviou do caminho, se você falhou com Deus, com seu próprio, não importa. O que importa é que você está com seu fôlego de vida e está em pé. Então o que importa é você pedir perdão para Deus, se humilhar, e Deus vai te perdoar, vai te aceitar, porque nós somos um filho amado de Cristo. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo pegou tudo o que tinha e saiu, foi pôr na terra longínqua. Mas desperdiçando todo o seu bem, ele lembrou da casa do pai e voltou. E quando ele voltou para a casa do pai, seu pai o aceitou com grande gozo e alegria. Desta mesma maneira somos nós. Muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, mas Deus nos chama cada dia para o arrependimento. Deus nos aceita da maneira que somos e Ele quer que nós se arrependemos cada vez mais para alcançarmos a glória eterna. Vamos ler a palavra, meus irmãos, no livro de Samuel, capítulo 7 e verso 3. Samuel, capítulo 7, verso 3, tá bom? Vê aí a palavra do Senhor, tá, meus irmãos, para conferir junto. Diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi só, e vos livrar da mão dos filisteus, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e servindo só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo o Israel em Misipa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa.
Amém. Oremos ao Senhor. Glorioso, soberano, tremendo, poderoso Pai, Deus da glória. Eu te peço, meu Pai, neste momento, nesta hora, que através desta grandiosa e poderosa palavra o Senhor venha falar conosco, meu Pai, profundamente, meu Pai, para aprendermos acerca do arrependimento. Amém. Meus irmãos, eu tinha abrido um jejum em oração e consagração, né? E agora em pouco eu estava orando, o Senhor tocou esta palavra, né? Na verdade, eu abri a Bíblia, né, e ia procurar uma palavra para trazer para o canal, um ensino, né? E Deus tocou esta palavra, né? Que maravilha, né? Porque Deus quer que nós nos arrependemos ainda mais, tenho certeza. Então, meus irmãos, Samuel. Eu sei que todos vocês sabem a história de Samuel. Samuel foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, um sacerdote, na verdade, né? Então Samuel, ele é filho de uma mulher estéril chamada Ana, uma mulher que não podia dar à luz, pois era estéril. Mas ela esteve na casa do Senhor clamando ao Senhor e fez voto com o Senhor. E o sacerdote Eli orou sobre ela, profetizando, né? E após 2 anos ela concebeu a luz, né, ao filho Samuel. Então ela entregou na casa do Senhor para servir todos os dias da vida dele, né? E Samuel serviu na casa do Senhor, né? Ele ajudava Eli, né? Auxiliava Eli, né? Em todas as coisas, né? E ele tinha uma cama perto do quarto de Eli, né? Onde ele atendia Eli em todas as suas necessidades, né? Mas, irmãos, naquela época, o sacerdote Eli, quanto os seus filhos, estava passando por uma grande falta de temor, né? Pois os seus filhos pecavam contra o Senhor na porta do templo, se prostituindo, diz a palavra, né? E Deus tinha avisado o sacerdote Eli para pôr ordem na casa do Senhor, né? Pois a Bíblia diz que os seus filhos tocavam nas ofertas, nos manjar que era oferecido ao Senhor, né? E comiam das ofertas que era oferecido ao Senhor, né? E Deus não estava se agradando disso, né? E naquela época Samuel ainda era uma criança e estava servindo a Eli na casa do Senhor, pois a sua mãe o entregou para servir ao Senhor. E cada vez no ano ela levava uma túnica para ele de presente e ia o visitar. Então passou o tempo, meus irmãos, e o Senhor avisou o profeta Eli para poder corrigir os seus filhos, o sacerdote Eli. Porém ele não atentou à palavra do Senhor e nem tampouco corrigiu os seus filhos. E é o que acontece hoje em dia, meus irmãos. Quantos pastores encobertando o erro dos seus filhos, encobertando o erro da sua esposa, não corrigindo a sua família. Muitas vezes seus filhos têm fazido coisas terríveis, namorado, escondido, ouvido música mudando, jogos, muitas coisas que não agradam ao Senhor. E muitas vezes quando o irmão ou a irmã comprova, tenta avisar o pastor para exortar a sua família, ele acha ruim, né? E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque a Bíblia diz no livro de Timóteo, né? Que aquele que não cuida dos seus negou a sua fé, e é pior do que o infiel, né? Então nós temos que começar o arrependimento, o conserto, primeiramente pela nossa casa. E qual é a nossa casa? Em primeiro lugar, o nosso coração tem que estar livre, porque é templo e morada do Espírito Santo. Então é aí que começa o primeiro arrependimento. Porque a Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Sim, se o nosso coração tem ira, mágoa, inveja, contenda, tudo isso sairá pela boca. Nós iremos falar mal dos nossos próximos, iremos mentir, iremos enganar, iremos invejar. Por quê? Porque está no coração. Mas quando nós temos dentro do nosso coração gozo, paz, amor, temperança, longanimidade, humildade, o fruto do Espírito Santo, isso também transmitiremos em nossa face. Então as pessoas irão olhar e irão ver, aquele irmão, aquela irmã realmente é serva do Senhor. Porque pelos frutos conheceria a árvore. Então, você vê uma árvore bonita, né? Mas nós temos que ver o fruto que ela dá, né? E se ela dá fruto bom, com certeza a árvore é boa. E desta mesma forma. Então Deus falou para Eli: coloca a sua casa em ordem. Diga para os seus filhos pararem de prostituir, pararem de tocar no sacrifício que o meu povo traz para ser oferecido no altar. Porém, Eli endurecia o coração e não aceitava a repreensão do Senhor, nem tampouco exortava os seus filhos. Foi passando o tempo, foi passando a hora em que os filisteus vieram à batalha contra o povo de Israel. Então, meus irmãos, acontece algo muito interessante. Ofni e Ofinéias, filho de Eli,
tocam na arca do Senhor sem estar consertado, porque naquela época, para se tocar na arca do Senhor, tinha que ser um homem de mão limpa, coração limpo e consagrado constantemente, porque senão a maldição vinha sobre Israel. E é o que aconteceu. Ofinéias tocou na arca do Senhor, que a arca do Senhor é onde está a tábuas dos 10 mandamentos. Tocaram na arca do Senhor, e então o que aconteceu? Eles levaram a arca do Senhor rumo à guerra, rumo à batalha, onde os filisteus estavam lutando contra Israel. E antes mesmo de eles entrar na batalha, entrar na guerra com a arca do Senhor, a arca da aliança, a Bíblia diz que os filisteus feriram Ofni e Finéias e mataram e levaram a arca do Senhor. E é o que acontece, irmão, quando a gente toca nas coisas do Senhor sem estar preparado. Muitas vezes nós entra dentro de um templo, dentro de uma igreja, vemos um microfone, vemos um violão, um teclado, uma guitarra, as coisas que estão na casa do Senhor. E nós achamos que aquilo lá não tem nada a ver, achamos que aqui é um simples material, é um simples objeto, mas não. Quando está na casa do Senhor, quando foi comprado pelos dízimos, pela oferta, aquilo lá é consagrado ao Senhor. Então o microfone, o instrumento, o inário que está no altar, tudo que está na casa do Senhor é consagrado ao Senhor. É do Senhor, nós usamos na obra do Senhor. E quando alguém vem e toca com mãos impuras nas coisas do Senhor, ele começa a adoecer espiritualmente, porque não está preparado para fazer aquilo. E é o que acontece hoje em dia. Quantas pessoas sobem no altar desconcertado, falando mal do seu próximo, mentindo, enganando. Quando jovens se masturbando, toca no microfone, toca no instrumento. Quantos casais que brigam, quantos casais ciumentos no altar. E isso tem trazido um desastre espiritual na igreja. E é por isso que não vemos mais milagre, não vemos mais cura nem libertação. Por quê? Porque a igreja tem perdido o temor hoje em dia. A igreja tem caminhado por passos largos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, devemos nos purificar para tocar nas coisas do Senhor. E principalmente na Santa Ceia. Principalmente na Santa Ceia, como eu tinha falado, meus irmãos, de uma pausa. Por quê, meus irmãos? Porque é o corpo e sangue do Cordeiro, aonde nós temos que estar com as mãos puras e limpas, porque a Bíblia diz, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós vemos, meus irmãos, que eles tocaram na arca da aliança sem estar preparado e vieram sobre eles as grandes dificuldades, perderam a batalha. A Bíblia diz que os filisteus ganharam aquela guerra. Por quê? Porque o povo estava despreparado para lutar. E quando nós estamos despreparados para lutar, obviamente que o nosso inimigo vai nos vencer, porque ele vai estar mais preparado. E é por isso que hoje em dia esta geração está perdendo a batalha, está perdendo a guerra, está perdendo a luta, está perdendo para o inimigo, porque não está preparado para lutar. Então, meus irmãos, Ofni e Finéias morre. E a Bíblia diz que o sacerdote Elias estava sentado sobre uma cadeira, perto de um muro. E ele, ao receber a notícia que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus e que Ofni e Finéias, filho dele, tinha morrido, ele caiu sobre o chão e quebrou o pescoço e morreu. Então, meus irmãos, de lá em diante, Samuel toma a direção de Israel como sacerdote para cuidar da casa do Senhor. E Samuel, ele começa, meus irmãos, trazer a palavra do arrependimento, trazer a palavra do conserto para Israel. Por que a palavra do conserto? Porque Israel precisava se consertar antes de receber as bênçãos do Senhor. Porque o que nós vemos hoje em dia, meus irmãos? Muitas vezes, irmãos e irmãs querem receber bênção, querem receber vitória do Senhor, querem receber cura, querem receber milagre, mas não coloca a vida no altar. Vive fofoqueando no próximo, vive invejando, vive mentindo, enganando. Como que Deus vai abençoar se a vida não está no altar? Então Deus requer o arrependimento, o conserto com Ele, para que esta pessoa possa ser abençoada, para que você possa ser abençoado. Deus te ama, mas Ele não aceita o pecado que há em ti. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Samuel toma a direção e Samuel chama o povo para o conserto, exorta o povo para o conserto, para o arrependimento. Então eles entram em jejum, em oração e começam a se consertar diante do Senhor. E é aqui que eu quero chegar, meus irmãos. Nós temos que, primeiro passo, para se consertarmos e se arrependermos, nós temos que realmente abandonarmos as práticas que não agradam ao Senhor. Os pensamentos malignos, invejas, iras, contenda, calúnia, desunião.
Temos que abandonar tudo que Deus não agrada e chorarmos por isso. Dizermos ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, eu lamento por aquilo que eu pratiquei, mas agora eu quero ser uma nova pessoa em Ti. Eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero ser mudado. Eu não quero ser mais daquele jeito. Eu quero Te agradar primeiramente e amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí você começa a abrir um jejum ao seu favor, o jejum do arrependimento. E através desse jejum você começa a lembrar da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sofrimento que Ele passou por você. E daí você começa a colocar isso dentro de si. E com certeza o sentimento do arrependimento, o Espírito Santo vai começar a trazer ao seu coração. Aí você vai começar a pensar como você estava andando errado. E o Espírito Santo vai começar a te convencer a você caminhar certo. Então você vai começar a sentir em seu coração a tristeza por ter falhado. Aí você vai chegar no arrependimento. Aí você vai entrar na oração do arrependimento, derramando lágrimas para o Senhor, se humilhando completamente, dizendo ao Senhor: tem misericórdia de mim, salva minha alma do inferno, pois estou pecando demais. E com certeza Deus vai ter misericórdia de você e vai perdoar os seus pecados. E vai sarar a sua alma. Com certeza Deus tem grandes planos em sua vida, meus irmãos e irmãs. Então você vai vencer. E depois do arrependimento, a sua vida vai melhorar espiritualmente. Depois que você abandona as práticas que não agradam ao Senhor, você vai começar a ser feliz, começar a ser alegre. Você vai sentir a presença do Senhor. Você vai conseguir orar. Você vai conseguir louvar ao Senhor. Você vai conseguir amar o próximo. Vai conseguir obedecer. Tudo em sua vida vai dar certo. E eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que Deus tem um grande propósito na nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, Deus requer de nós o arrependimento verdadeiro e o conserto verdadeiro. Então, neste momento, nesta hora, meus irmãos e irmãs, eu estava pausando o vídeo porque estava chegando gente aqui em casa, né? Tinha que sair atendendo. Mas neste momento, nesta hora, eu quero entrar com vocês na oração do arrependimento, tá? Para encerrar esta linda palavra, meus irmãos. Vamos orar. Soberano, glorioso, poderoso, tremendo, eterno Deus, Pai da glória. Neste momento, nesta hora, apresento a minha vida em Tuas mãos, meu Pai. E pedimos ao Senhor, neste momento, nesta hora, meu Deus, meu Pai, misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, profundamente nos perdoar, Senhor, ó Deus, ó Pai, por todo o nosso pecado, por todas as nossas falhas, meu Pai. Que o Senhor venha purificar o nosso coração, nosso pensamento, a nossa alma, Pai. Que o Senhor sobre a nossa vida venha derramar a grande graça, o grande poder e a grande misericórdia, meu Pai. Neste momento, nesta hora, meu Deus, meu Pai, venha abrir as portas do céu, meu Deus, meu Pai, e derramar sobre nós a presença do Teu Espírito, Pai. Vem lavar a nossa vestidura com Teu sangue, Pai. Vem purificar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Pai, eu Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, pois o Senhor tem nos segurado até aqui, pois o Senhor tem nos protegido até aqui. Senhor, Deus querido, Pai da glória, vem abençoar cada inscrito no canal, Senhor, vem perdoar cada um, vem livrar de cada mal, de todo perigo, meu Deus, meu Pai. Neste momento, nesta hora, meu Deus, meu Pai, entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha alma, o meu espírito, Pai. Vem derramar a Tua graça, o Teu poder, meu Pai. Lava a nossa vestidura com Teu sangue, purifica o nosso coração, nosso pensamento, nossa alma, Pai. Que nós venhamos a ser fiel cada vez mais ao Seu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meu irmão. Fique na paz do Senhor.